Abra sua Bíblia aí, em capítulo 13 de Lucas, versículos de 6 a 9, vai falar sobre a parábola da figueira estéril. E que palavra maravilhosa. Foi Jesus quem assim trouxe essa palavra. Eu vou ler para os irmãos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Versículo 7. Pelo que disse ao seu vinicultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, né? Não está servindo de nada. Versículo 8. Ele, porém, respondendo: Senhor, deixa eu ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem. Se não, mandarás cortá-la. Amém, meus amados? Que Deus, o Espírito Santo, nos ilumine na reflexão dessa noite. Meus amados irmãos, nós estamos de um texto no qual Jesus, no capítulo 11 de Marcos, vai falar que ele amaldiçoou uma figueira. Lembram disso aí? Jesus também chegou para uma figueira e ele... Esse aqui é o segundo... Jesus conta a parábola, mas lá Jesus chega à figueira, procura fruto, ela tem folhas. Eu estava vendo sobre isso aí, porque a figueira ela prepara primeiro, primeiro bota os botões, né, que são os frutos, depois aparecem as folhas para cobrir, né, para proteger o fruto, e mostrando claramente o que acontece, é um processo normal. Então é normal que Jesus fosse buscar entre as folhas o fruto, mas a decepção para Jesus é que ele não acha, só acha folhas, e ele amaldiçoa a figueira. Pedro, estou falando do capítulo 11, Pedro, no outro dia, quando a decepção que vê aquilo ali, ele disse: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou. E Jesus fala da necessidade deles crerem. Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer esse monte e por aí afora. Mas o que nós vamos nos deter nesse texto é sobre a incredulidade, né? O texto no qual nós estamos vendo aqui, Jesus está falando, propôs uma parábola, depois de uma conversa na qual os judeus supersticiosos falam da queda da Torre de Siloé, que matou pessoas, se bem que houve uma punição naquela região, porque nós estamos falando de tempos muito difíceis, nas quais apareciam muitos revoltosos e pseudos, né? Pessoas se autoproclamando Messias, trazendo salvação, querendo impor, e sempre se diziam como Messias. Os irmãos lembram muito bem que Gamaliel cita 2 desses, né? 2 desses que são intitulados, se auto-intitulam Rei dos Judeus e, consecutivamente, também Messias Rei, né? Mas Jesus não nunca se intitulou. Quando perguntavam a ele: quem é você? Você é o Rei dos Judeus, você está dizendo, né? É interessante, olha, eu sou, mas ele afirma: eu sou o que falo, né? E dizia aos judeus também, particularmente, ele dizia exatamente: olha, antes de Abraão ser, eu já sou. Abraão me viu e se alegrou. Mas eu gostaria de falar hoje sobre incredulidade, e principalmente dos religiosos. Irmãos, o texto está falando aqui, para os judeus serve também para nós, porque os judeus vão falando aqui, quem foram castigados, esses homens que caíram à Torre de Siloé, porque eles eram revoltosos, tal, e nós vemos aqui, era um tempo muito cruel, e principalmente de um rei muito cruel, chamado Herodes, né? Pilatos também estava presente, e eles causavam transtorno em toda aquela região, causavam terror. Mas está dizendo claramente aqui que Jesus proferiu esta parábola, dizendo o seguinte: certo homem, e a parábola, a intenção era despertar nos homens, trazer histórias para trazer os homens à realidade. Você vê, Jesus sempre está ali pegando, dizendo: olha, um homem devia muitos dinheiros, outro devia pouco, quem mais perdoou? Para explicar que aquela mulher, ela estava amando o Senhor, porque ela estava lavando os pés com as lágrimas, enxugando com os cabelos, enquanto um homem que tinha sido curado de lepra não tinha essa mesma atitude.
O homem que escapou de uma doença mortal não tinha, estava escandalizado, né? Que era Simão, o leproso. Mas vamos voltar para o texto, irmãos, porque o texto ele é maravilhoso, ele vai falar conosco. Jesus propôs essa parábola e fala o seguinte: diz que um homem tinha vinha e naquela vinha ele vai se alegrar, era tempo de frutos, e procurar fruto, e ele vai na videira, no meio das videiras existia uma figueira plantada lá. E ele vai procurar, normal, procurar frutos, porque ela estava toda bem folhada. E Jesus vai buscar o fruto e ele faz como Jesus conta que por 3 anos ele faz uma reclamação do dono da terra. 3 anos seguidos eu venho aqui, época de que haja fruto, e eu não estou vendo fruto nesta árvore. Então, olha, ela não está servindo de nada, vamos cortá-la, tirá-la daqui, vamos botar alguma coisa no lugar dela aqui, normal, né? Não é assim que acontece? Poda, tira, mas há uma intercessão, há um cuidado, há uma longanimidade. Alguém chega e diz, o que tomava conta da terra: Senhor, deixa escavacar, colocar um pouco de estrumo, vamos dar um tempo para que ela se recupere, para ver que ela dê a resposta, né? E o texto, irmãos, está chamando a atenção de Israel, porque os 3 anos que o homem vem aqui, já faziam 3 anos que Jesus Cristo estava pregando, e os judeus incrédulos. Jesus está pregando e levando a mensagem, e quando Jesus está ali falando, todo mundo se maravilha da doutrina dele, mas alguém que o conhecia, espera aí, mas esse rapaz não é o filho de José? Não está aqui conosco a sua mãe Maria? Não estão aqui seus irmãos, suas irmãs estão também conosco? Então, rejeitavam a Jesus. 3 anos vendo milagres, sinais, prodígios, mas isso não quebrou o coração deles. Jesus não satisfazia, irmãos, não satisfazia o desejo deles. Israel sempre foi assim. Deus governava através dos juízes e eles rejeitam e pedem para imitar o mundo e pedem um rei. Mesmo, olha, Deus disse, olha, e o rei, e Samuel fica arrasado, dizendo, Deus, fui rejeitado. Disse, não, você não foi rejeitado, quem foi rejeitado fui eu, porque eu governo o povo através de você. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a eles, diga a eles o que o rei tem direito sobre eles. Mesmo assim, irmãos, coisas exorbitantes como o melhor da terra, se quiser tomar um filho, toma como escravo, faz o que quer. Eles disseram, nós queremos. E tinha um bloqueio por conta do preconceito, né? Do preconceito. A palavra de Deus é muito clara, com Deus não há acepção de pessoas. Judeus eram muito preconceituosos, principalmente com as pessoas que eram estrangeiras. E Jesus, quando traz aquela palavra, vocês lembram quando Jesus chega e vai pregar e vai falar alguém e Filipe chama Natanael, vamos ver lá Jesus, Nazaré, Nazaré é o Cristo. Pode porventura vir uma cor boa de Nazaré? Quando ele vai se aproximar, Jesus fala a ele, diz, olha, Natanael, verdadeiro israelita, ele fica espantado. O senhor me conhece de onde? Eu disse, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Aleluia! E ele fica espantado, está diante de alguém que conhecia, sabia a sua história. Quantos irmãos a gente não vê histórias aqui na Bíblia que falam claramente isso, que como a mulher samaritana, o senhor me conhece de onde? Você fica, o senhor é profeta. Ninguém lhe contou, a gente nunca se viu. Irmãos, nós estamos diante de um Deus que conhece a nossa história. Jesus Cristo, quando conversava com aqueles homens, Jesus, a palavra é muito clara, Jesus Cristo sabia, porque vocês estão arrazoando nos seus corações. O que é mais fácil? Perdoar estão os teus pecados ou levante e anda? Jesus Cristo tinha perdoado aquele rapaz que colocaram aquele paralítico na casa da sogra de Pedro. E Jesus olha para eles, aí eles ficam assim espantados. E ele pensa que é Deus, pode perdoar pecados? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, não somente digo, você está perdoado dos teus pecados, mas olha, levanta, te apruma, pega teu leite e vai para a tua casa. Meus irmãos, os judeus faziam 3 anos, Jesus Cristo conta uma parábola para mostrar a incredulidade. O religioso, preste atenção no que eu vou te dizer agora, o religioso, ele é incrédulo. Eu tenho dito muito na igreja, nós não podemos nos acostumar com o extraordinário, não. Nós temos que estar sempre na expectativa, porque nós nunca cansamos de nos surpreender com Deus. Tem gente, irmãos,
que Deus operando, parece que Deus está fazendo uma coisa qualquer, uma vida transformada. Vou contar uma história interessante aqui aos irmãos, para os irmãos verem como é. Um tempo atrás, eu morando em Garanhuns, chegava aqui na cidade de Venturosa, e chegava, um dia de domingo, estava lá, e como é que foi o culto? Perguntava um irmão, um comerciante, como foi o culto? O homem diz, olha, meu amado, foi bom, mas olha, o culto passou da hora, porque eu tenho que trabalhar, e passou da hora, e o pastor passou 15 minutos. Aí eu olhei assim, vem cá, mas se converteu alguém? Se converteram 8. Preste atenção. Se converteram 8. Eu não sei se os irmãos já viram esse filme, mas tem gente assim, que está assim, está vendo Deus operar, Deus fazendo, e parece que nada, parece que está inerte, não está acontecendo nada. Irmãos, é gente que foi tirada das trevas para a luz, é gente que aceitou o evangelho, que rasgou-se o véu do seu coração, que o diabo foi desentronizado, e tem gente, mas por quê? Preocupado com a hora de culto, preocupado com tanta coisa, e os judeus estão dizendo claramente, olha, uma coisa que Deus não tolera, irmãos, nós não podemos só ter palavras, mas principalmente vida. Jesus não tolera, irmãos, somente folhas. Tem muita gente bonitinha, com folha, mas quando você vai olhar, não tem fruto. Balançou, eu já não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, Deus vai balançar a videira. Uma irmã fala tanto desse negócio, eu disse, irmã, se vai ficar algum talo, porque a irmã só fala em balançar a videira, balançar a videira. Vamos botar um negocinho diferente aí, né? Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que são 3 anos, Jesus Cristo disse. São 3 anos que eu venho, o dono da videira, o dono da videira disse, olha, vim aqui da figueira, disse, ela não produz, arranque. Aí há uma intercessão, Senhor, vamos ser longânimos. Aleluia. Deus, ele é longânimo, ele não quer que ninguém, que o pecador não morra nos seus pecados, mas que se arrependa. Aleluia. Ele quer que haja arrependimento. E esse ano, se não, vamos procurar, vamos ali ajudar, dar um auxílio para ver se desperta, para ver se produz, irmãos. Então não é só palavras, é fruto de justiça, é vida transformada. Irmãos, eu tenho visto muita gente investindo em casca, mas o conteúdo, a boca fala e o coração está cheio, meus irmãos. Na realidade, a mudança começa de dentro para fora. Muitas pessoas investem numa mudança externa. A primeiro vendaval, irmãos, isso aí cai por terra. É verdade ou não é? Gente que investe muito, que cobra muito, uma santidade, eu não estou dizendo que você vai andar de todo jeito, de uma santidade aparente, mas tem que ser uma santidade interna para se externar. Jesus, explicando isso, disse, se você crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu exterior, está dizendo? Não, é do seu interior. Fruto vem da onde, irmãos? Fruto vem do interior. Procurei fruto, vem do ventre da árvore. Vem de dentro da árvore. E ali é o máximo ali. Ela é conhecida como uma fruteira. Ela veio para isso, ela vive para isso, em função disso, de produzir fruto. Um crente no Senhor, ele não pode produzir somente folhagem, somente aparência, mais conteúdo. Isso sim, isso leva a transformar. Uma vida transformada, ela tem a capacidade de impactar muita gente, de levar a essa mudança, essa transformação verdadeira. Porque, meus amados irmãos, judeus, o religioso está muito preocupado com o que aparece. Tinha aparência sobrando, com certeza, para Jesus dizer que o homem foi procurar naquela videira, naquela figueira. A fruta, ela devia estar muito bonita. E a decepção é essa. Fui procurar. É como a nação de Israel. Está lá a nação de Israel. Hoje, um dia, as pessoas têm uma preocupação com o Estado de Israel. Eu oro por Israel. Eu oro por a paz de Israel. Agora, entendo que nós não estamos mais no tempo lá. Nós estamos no tempo da graça. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? De onde são esses? São os que procedem de toda a raça, tribo, língua e nação. E para nosso Deus, está em Apocalipse, Deus constituiu reino e sacerdotes e reinarão para sempre. Não existe mais diferença entre judeu e grego, né? Servo ou citra, não existe, irmãos.
Existe um povo lavado, remido. Aleluia! Povo comprado com o sangue de Jesus. Eu e você somos esse povo. Esse povo aqui. Esse povo que dá fruto. Esse povo que exala o bom perfume de Cristo. Eu gostaria de dizer uma coisa a você, meu amado irmão. Não desista. Não desista também. Vamos pegar outro aspecto. É a questão seguinte. Seja longânimo. Não desista de pessoas que você anda evangelizando. Pessoas que, mas não tem jeito, fulano. Fulano não tem jeito. Gostaria de dizer uma coisa a você. Eu gostaria muito de ver muita gente que eu amo transformado, mas eu não sou dono do tempo. Eu não sou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é quem convence. O homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso levar uma pessoa para a igreja. Eu posso e tenho que fazer isso. Eu tenho que falar o evangelho. Eu tenho que viver o evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo. Ele, ele faz esse trabalho e ele pede que a gente tenha um pouco de tolerância. Lembre-se de uma coisa, um dia você foi terra seca, um dia você foi uma videira assim que não tinha fruto. Não perca a esperança se você tem evangelizado, se você tem alguém da sua família. Eu tenho gente na minha família que eu queria muito que já estivesse servindo ao Senhor. Coração, sabe, difícil, mas vamos continuar crendo. Vamos continuar crendo, sabendo, vamos estrumar, vamos cavar, porque, irmãos, Israel teve tempo de se arrepender, não reconheceu o seu Messias. Por não reconhecer, rejeitar o seu Messias, rejeitou todos os profetas. Por último, rejeitou o seu Messias. Ele veio, não do jeito que eles pensavam, ele veio manso e humilde, como diz Zacarias, montado sobre lombos de uma filha de uma jumenta. Sabe o que aconteceu? No ano entre 66 e 70, Jerusalém foi destruída. O seu povo foi disperso por todo o continente, todos os continentes. Estamos aí vendo os judeus espalhados por todo canto. Muitos, graças a Deus, estão se convertendo. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nós não estamos incluídos aqui, nós fomos alcançados. Nós somos alcançados. Nós estamos agora... A época, irmãos, a época agora é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas Deus preparou as boas obras, preparou fruto. Preparou fruto, não só foi folhagem, para que nós andássemos nelas. Quero encerrar dizendo o seguinte, meus amados irmãos. Não podemos ser supersticiosos, como judeus, procurando culpado disso, daquilo, outro. Não, irmãos, nós não procuramos por culpado, nós temos que procurar a solução, a libertação de pessoas. Esse evangelho é poder de Deus para salvar, não é para condenar. O desejo de Deus não é condenar ninguém, mas é salvar. Salvar porque uma alma, ela vale muito. O problema das pessoas é que elas não sabem o valor que elas têm em Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas falando, tem gente que acha que você vale. Claro, se nós custamos o sangue de Cristo, meu irmão, a gente vale muito. E a palavra de Deus é muito clara. E eu gostaria de dizer a você como um crente que está me ouvindo, valorize-se. Valorize a sua comunhão. Valorize a sua fé. Valorize as promessas de Deus sobre a sua vida e para a sua vida. Valorize o que diz que Deus é longânimo, Ele dá mais um tempo para que as pessoas arrependam. Continue orando, deixa Deus cavacar para ver se produz fruto. Se não der certo, problema dele, mas Deus é longânimo, não querendo que os homens se percam, mas que todos venham a salvar-se. Foi assim com a gente, né? Quem aqui não deu, tem alguém que deu trabalho para Deus para se converter? Eu conheço um monte. Conheço um monte de irmãos que muitas vezes precisou ir para um leito para se converter, precisou de um acidente, dar de cara, passar por uma tragédia para quebrar o coração. Irmãos, deixa Deus escavacar. Continue intercedendo, mas principalmente não aqui ao molde somente a folhagem. Produza frutos. Deus quer ver frutos, Ele quer colher frutos em nós. Deus esteja abençoando vocês, dirigindo, fortalecendo. E lembre-se de uma coisa, esse Deus, Ele é longânimo. Um abraço fraterno e a paz do Senhor.